Quer entender como estudar vai te deixar rico? Então já fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para vocês o top 3 livros que mais colocaram dinheiro no meu bolso. Bom, galera, eu sou o Kaique Reis, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 3 livros para iniciantes que você seguindo a risca, você colocando ali uma lista de prioridades, as regras onde você lê dentro desses livros e entende como funciona o dinheiro. Para você prosperar, basta aplicar aquilo, se manter naquilo, não sair daquilo. É regra de ouro, regra básica, aquilo que te mantém dentro do simples, óbvio. Mas tem o seguinte, seguindo essas regras simples, tá? Com disciplina, com tranquilidade e com consistência, você inevitavelmente vai ter dinheiro. Eu não estou falando que você vai ficar multimilionário, que você vai ficar bilionário, que você vai virar o Elon Musk, tá? Não confunda. Eu estou falando, se você tiver um patamar de vida aqui, tiver um nível mais baixo, um pouco, se você seguir essas regras à risca, se você entender o efeito delas, você consegue subir até aqui, vamos dizer assim. Você consegue melhorar. Ah, você está ganhando um salário mínimo? Você consegue ganhar 2, 2,5, por que não 3 salários mínimos? Sabe, são regras um pouco simples, mas que geram resultados. São úteis, são boas para você estar aplicando no seu dia a dia. Então já fica até o final do vídeo que eu vou demonstrar para você. Bom, o primeiro livro, ele é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala regras simples. Por exemplo, guarde 10% do seu salário, não confie em pessoas que não tenham a fonte do conhecimento. Por exemplo, se um padeiro quer te ensinar a fazer pão, isso ainda se justifica, isso é ok. Mas um padeiro poderia ensinar para você sobre joias? Não, você iria aprender com o joalheiro. E se você quer aprender a dirigir, você aprende com o instrutor da autoescola ou com o padeiro? Com o instrutor da autoescola. Se você quer aprender informática, você aprende com o professor de informática. Se você quer aprender medicina, você aprende com um médico, ou seja, com um professor de medicina também. Se você quer aprender finanças, você aprende com um professor de finanças ou pelo menos com alguém que saiba bastante sobre. Como eu falei para vocês, você segue o lógico. Você não vai ouvir discurso de pessoas que não sabem o que elas estão falando. Por exemplo, se essa pessoa não tem patrimônio, não cresceu na vida, não tem dinheiro, você não vai ouvir ela. Porque se seu objetivo é esse, não faz sentido você escutar algo que você não vai seguir. Correto? Se essa pessoa não conseguiu, como é que ela vai te ensinar algo que ela não conseguiu? E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, você está sendo enganado. Eu explico para vocês como dentro do sistema financeiro brasileiro, dentro até dos investimentos, você encontra dificuldades, você encontra enganação, você encontra promessas vazias. E é por isso que assistindo esse vídeo você vai entender qual a lógica dos livros que eu estou explicando para vocês aqui. Até porque isso é matemática, tá, galera? Você vê ali, é proporcional. Se você guarda pouco, você ganha pouco. Você guarda médio, você ganha médio. Você guarda muito, você ganha muito. Óbvio, isso é proporção matemática. Eu não estou falando da realidade do brasileiro. Eu sei que a realidade do brasileiro é difícil, que a gente tem os nossos problemas como país, mas eu estou falando aqui de proporção matemática, tá? Porque esse é o assunto do vídeo, esse é o tema do vídeo. Então, vamos nos manter na proporção matemática e guardar a política para outros vídeos que você pode encontrar aqui no canal também, inclusive. Outro livro que eu gosto muito é o Quem Pensa Enriquece. Ele não é tão de finanças assim, mas, cara, ele é o despertar mental para você se ligar que a vida não é só pagar boleto, que a vida não é só viver de trabalhar para os outros, a vida não é só se dedicar cegamente às coisas, você aprende a acreditar mais em si mesmo, a confiar no seu potencial, a querer arriscar mais. Esse livro, ele tem uma série de coisas que eu gosto muito, porque ele pega mais pro elemento do motivacional, mas ele conta a história de milionários, de pessoas que aprenderam a enriquecer. Por quê que isso é importante? Você vê o histórico de pessoas que tentaram, vê histórias e vai se identificando aos poucos com milionários, ou com bilionários, ou com pessoas que tiveram algumas centenas de milhares de reais, mas você vê ali que, sabe, você pode se dedicar, que você pode
sentir no seu coração de ter um sonho, de conseguir e de querer realizar ele. Por quê? Não era para falar porque corta esse pedaço. E conseguindo realizar esse sonho, você se sente mais próspero, ou seja, você realiza o seu pensamento e enriquece através do sonho que você pensou. Mas ele é mais voltado para a pegada motivacional, tá? Ele não é um livro técnico de finanças, ele não explica ali para você conceitos financeiros, ele é mais motivacional realmente, tá? Mas, tem muita lição legal, muita coisa boa que você pode aprender com Napoleon Hill. E para você entender, bem entendido, realmente é só lendo, porque o livro é muito denso e tem muito conteúdo bom, muito conteúdo útil para você aprender. E outro livro que foge ao senso comum dos youtubers, vamos dizer assim. Eu não vejo o pessoal falando muito desse livro, porque ele é um livro chamado O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. Cara, esse livro é muito bom porque você aprende a observar padrões de coisas que se repetem, ou seja, de situações no mundo em que você consegue notar ali que se repetem, por exemplo. Cara, é um livro muito denso, muito, assim, para investidor médio, para pessoa que já está acostumada a ler livros difíceis, a perceber com um pouco mais de complexidade, sabe? É um livro bom, mas para investidores, para pessoas que têm um nível mais aprofundado assim de leitura. Por quê? Cara, ele fala muito sobre a vida no geral e como a vida pode afetar nossos investimentos. Lógico que ele fala sobre investimento também, sobre diversos temas diferentes, mas que você desenvolve a sua percepção, desenvolve o seu senso de perceber as coisas, sabe? Em que você aprende mais a enxergar com a mente, aprende a entender sobre alguns problemas. É muito um livro de lógica, um livro de finanças, um livro muito complicado para se definir em poucas palavras, mas se você quer aprender finanças, cara, se você quer entender investimentos, se você quer aprender a enriquecer, esse é o livro. E, sinceramente, é um livro muito bom, eu recomendo ele para qualquer um. Qualquer um não, assim, qualquer um que tenha uma dedicação a aprender, que quer de fato estar fazendo algo legal, sabe? Adquirindo um bom conhecimento, adquirindo um conhecimento amplo de investimentos, cara. Ele é muito extenso, tá? Minha parte favorita dentro dele foi aprender a notar certas coisas. Por exemplo, coisas que as pessoas julgam como impossível, como improvável, como que julgam que não vai acontecer. Por exemplo, no meu caso, eu vejo muitas pessoas dizendo que é impossível para você, que seu sonho não vai ser real. E dentro desse livro ele tem até um pequeno apelo motivacional, porque você aprende com ele que as coisas acontecem e que elas são impossíveis para alguém até o momento em que elas acontecem de fato. O que eu quero dizer com isso? No livro, Morgan Housel, ele relata o seguinte. Em Nova York, no dia 7 de setembro de 2001, aliás, o telejornal ele não falava sobre o ataque aéreo que aconteceu nas Torres Gêmeas. Mas tem o seguinte, o jornal não falava sobre isso, não havia notícias sobre isso, ninguém ouvia sobre o atentado terrorista no Street Commerce. Eu esqueci o nome do prédio, mas está aí na tela para vocês verem. World Trade Center, aliás. Ninguém esperava que fosse acontecer um ataque terrorista até o momento em que aconteceu. Ninguém falava que pudesse acontecer até o momento em que de fato se torna real. Por isso eu digo para vocês, cara, tá certo que o livro usa um exemplo meio pesado, meio difícil meio sensível ali. Mas, cara, a vida real é igual ao livro. Por exemplo, você pensa, você enriquecer, realizar o seu sonho, seja enriquecer, seja ter uma casa, seja ter uma família próspera, viver tranquilo, seja se aposentar, enfim, qualquer sonho que você tenha. Cara, é improvável para as pessoas até o momento em que ele realmente acontece.
até o momento em que se torna tangível aquilo que você se dedicou a fazer. Por isso eu digo para vocês, cara, leiam todos esses 3 livros, tá? Leiam O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, leiam Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, leia tudo que eu falei, tá? São livros extremamente recomendáveis para qualquer um que queira se aventurar no mundo das finanças. Mas é isso, o vídeo foi esse e beijo para vocês.